A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Uma alegria muito grande, uma satisfação em novamente poder compartilhar a palavra do Senhor junto com você, poder parar um pouquinho dentro da nossa semana para a gente poder refletir na palavra, observar, estudar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é que alimenta o nosso espírito, ela é que alimenta a nossa fé, ela nos fortalece, ela nos abençoa, ela nos edifica, ela nos ensina. Então eu fico muito grato por essa oportunidade que o Senhor nos dá de examinarmos a palavra, de cultuarmos a Ele, né? Mesmo nesse formato à distância, é um culto a Deus, o que nós estamos fazendo aqui. Então nós louvamos a Ele, engrandecemos o nome dEle, paramos para ouvir a voz dEle e Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Hoje, ao final dessa ministração, dessa transmissão, eu vou celebrar junto com os irmãos a ceia do Senhor. É o momento em que nós cristãos relembramos o sacrifício de Jesus. A Igreja Católica faz de uma forma, a Igreja Evangélica faz de outra forma, mas as duas igrejas concordam que esse é o momento em que nós nos lembramos da morte de Jesus na cruz. Então eu gostaria de, ao final dessa mensagem, se você puder já deixar preparado aí o seu pão, o seu suco de uva, em forma de memorial, nós vamos relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, por causa dos nossos pecados. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor junto com você, quero fazer uma leitura de um texto dos Evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao verso 50. Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao verso 50. Eu vou fazer uma leitura e, eventualmente, eu vou parar para comentar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Uma pequena pausa aqui. O Getsêmani é um jardim, é um lugar onde Jesus costumava orar e ele estava ali junto com os seus discípulos naqueles momentos que antecediam a morte dele na cruz. Então, nós podemos afirmar que aquele momento em que Jesus esteve no Getsêmani foi o momento mais angustiante da vida dele. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Ou seja, era o local onde se esmagava o fruto da oliveira para extrair dele o azeite. Então é preciso que nós compreendamos isso. Jesus estava ali, no lugar chamado Getsêmani, denominado prensa de azeite, passando pelo pior momento da sua vida. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. É sempre bom nós nos lembrarmos que Jesus enfrentou a morte na cruz como homem e não como Deus. Jesus era Deus e era homem, mas no momento da cruz ele foi como homem. Ele não foi como um super-homem, como uma divindade, ele foi como homem. Ele não foi como Deus.
Por isso que ele estava triste, por isso que ele estava angustiado. Verso 38. Disse-lhes então, ele falou para os discípulos dele, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não era uma tristeza qualquer. Porque às vezes, durante a nossa vida, a gente passa por alguns dias tristes. Alguns dias em que nós nos entristecemos. Mas a tristeza que Jesus sentia aqui era uma tristeza mortal. E aí o versículo continua dizendo assim, fiquem aqui e vigiem comigo. Ele chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, e pediu que os discípulos naquele momento ficassem ali com ele e orassem junto com ele. Sabe aqueles momentos que você está triste e que tudo que você gostaria era que você estivesse cercado por aquelas pessoas que te querem bem? Era isso que Jesus estava passando aqui. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ele se afastou um pouquinho dos discípulos, ele foi um pouco mais adiante, se prostrou com o rosto em terra e orou. Nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de profunda agonia, de profunda angústia, nós podemos nos prostrar diante de Deus e orar a Ele. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, Deus entende a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa agonia. E Jesus orou da seguinte forma: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha o que Jesus estava dizendo para Deus. Se tiver um jeito, passa de mim esse cálice. Esse cálice aqui é o cálice do sofrimento proporcionado pela ira de Deus sobre a humanidade. Jesus estava dizendo, Pai, se tiver um outro jeito, que eu não sofra tudo isso. Só que aí Jesus termina a oração dizendo, não seja, porém, como eu quero, mas sim como tu queres. Lembra que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou sobre isso? Ele disse assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes na oração nós nos empolgamos e permitimos que a nossa vontade determine o rumo da nossa oração, mas nós temos sempre que nos lembrar que a melhor oração que podemos fazer é essa aqui que Jesus fez. Seja feita, Pai, a tua vontade na minha vida. Amém? Versículo 40. Então, voltou aos seus discípulos. Depois de fazer essa oração, Jesus voltou lá. Lembra que ele falou com os discípulos assim, fiquem aqui e vigiem comigo? Ele voltou lá. E os encontrou dormindo. Jesus deixou os discípulos orando um pouquinho. Quando voltou, eles estavam dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, mais uma vez, falando da humanidade, falando da sua humanidade e da nossa condição como ser humano. Ele disse assim, olha, orem e vigiem, porque senão vocês vão cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas querem justificar os seus pecados com essa expressão aqui. A carne é fraca, né? Pois é, a carne é fraca. A carne é fraca sim, mas o espírito está pronto. Então nós devemos orar e devemos vigiar para que nós não caiamos em tentação. É isso que Jesus está dizendo. Verso 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai,
Se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus está ratificando aqui, confirmando aquilo que ele já havia dito para Deus. Seja feita a tua vontade. Verso 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus estava falando de Judas, que o entregou em troco de 30 moedas de prata. Olha só, eu quero comentar algumas coisas aqui, além daquelas que eu já mencionei. Jesus foi traído por um dos seus 12 discípulos. Judas era aquele que cuidava do dinheiro. Você não entrega o controle financeiro a alguém em quem você não confia. Então Jesus confiava em Judas. Em Salmos 41, no versículo 9, tem uma passagem que é profética. Ela fala do Messias. O salmista escreveu o seguinte, Salmos 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. E aí o verso 47 diz assim, olha, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor, Judas, havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Judas deveria dar um sinal para que aqueles homens prendessem Jesus. E o sinal era um beijo. Jesus foi traído por um beijo. Dirigindo-se, verso 49, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Eu quero refletir um pouquinho com você nessas palavras. Eu li Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso 50, mas essa passagem também é narrada com palavras diferentes, mas no mesmo contexto, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, mas eu quero me concentrar mais aqui. Algumas coisas Deus ministrou no meu coração e eu queria compartilhar com você. Olha só, os piores momentos da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Os piores momentos da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar sozinhos. A palavra de Deus diz que aquele que quiser seguir a Jesus deverá tomar a sua cruz e segui-lo. Então, por mais que a gente diga, às vezes, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu a você, quando você está enfrentando alguma coisa ruim na sua vida, as pessoas chegam e se lamentam, puxa, que pena, nossa, eu sinto muito. Mas na verdade ninguém sentiu essa dor como você. Você já viu quando a gente faz um pedido de oração naqueles grupos de WhatsApp? É muito comum isso acontecer. Amanhã eu vou, fazer uma prova. Eu vou passar por um momento difícil, eu vou enfrentar uma cirurgia. Então eu queria pedir oração aqui por vocês. Aí, naquele momento em que você está vivendo
aquele drama, né, que você concentrou ali um pedido de oração. Algumas pessoas colocam umas mãozinhas assim, ó. Não é verdade? Umas mãozinhas postas em oração, como se estivessem dizendo assim, eu estou orando por você. Outras colocam uma carinha triste. Algumas colocam assim, amém, estamos juntos, né? Tamo junto. É uma expressão que ficou popular, tamo junto. Como se as pessoas estivessem se compadecendo da sua dor. Mas eu quero dizer para você que a maioria daquelas pessoas não orou por você, não sentiu nada, apenas postou alguma coisa ali para parecer que elas se importam. Eu sei que tem pessoas que são fiéis, pessoas que conseguem se alegrar com a nossa alegria e chorar quando nós choramos. Mas o que eu quero deixar aqui nesse primeiro ensinamento é que algumas dores você vai ter que sentir sozinho, porque essas dores fazem parte do processo que Deus estabeleceu na sua vida. Jesus estava vivendo um momento ali de extrema dor, de extrema angústia, e ele chamou os seus amigos para compartilhar aquilo. Olha, me ajudem aqui em oração. Mas Jesus deveria enfrentar aquilo sozinho. Tem problemas que você está passando aí na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, que são seus problemas. Então, uma coisa que Deus me ensina nesse texto é que nós devemos estar preparados para vivermos na solidão. Porque haverá dias solitários. Durante a sua vida você vai experimentar algum tipo de dor, de decepção, de momento de angústia, e você vai olhar para um lado e para o outro e você vai perceber que você está sozinho. Não que eu queira me isolar, ou não que eu esteja aconselhando você a se isolar, mas esteja preparado para os dias de solidão. É isso que eu quero dizer para você. Jesus andava com 12 homens. Olha só, onde Jesus chegava 12 junto com ele. E onde Jesus estava também, quando Jesus começava a pregar, a operar milagres, uma multidão se reunia. Embora ele não confiasse nas multidões, mas ele andava com 12. E desses 12, a impressão que nós temos quando lemos as Escrituras é que ele tinha 3 que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João. Mas a cruz não era algo no qual os discípulos poderiam ajudar. Não era algo que a multidão poderia ajudá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós um dia vamos ter o nosso dia de Getsemane.